E não é que todos nós acordamos com a notícia de que o Supremo Tribunal Federal decidiu que presidentes da Câmara e do Senado não podem se candidatar à reeleição. No plenário virtual, o voto decisivo foi dado ontem à noite pelo ministro Luiz Fux. Ele disse aquilo que todo mundo já sabia, que é muito clara a Constituição em relação à impossibilidade de que quem ocupa a presidência da Câmara e do Senado, no caso agora Maia e Alcolumbre, concorram à reeleição. Votaram contra a possibilidade de reeleição também ministra Rosa Weber, Carmen Lúcia, Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Gilmar Mendes, relator, tinha dado sinal verde à possibilidade, acompanhado por Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. Nunes Marques, o ministro estreante, deu um voto nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O fato é que voltamos para onde sempre estivemos e aí com... Primeiro, o jogo da sucessão zerado na Câmara e no Senado. Com a pauta política a partir de agora, se não há mais possibilidade de reeleição, tanto de Maia quanto de Alcolumbre, os dois não vão mais ficar pensando nessa possibilidade. O que ainda dá para fazer no Congresso Nacional nesse ano, já que tem tanta coisa importante parada por lá? E olha, eu confesso a vocês, meus colegas, Mariana Godoy, Pedro Campos, Cláudio Humberto, que hoje vindo para cá e pensando na abertura do jornal, gente, falei, cara, mas será que isso aqui não é uma antinotícia, não é? Por quê? Porque a Constituição é clara ao dizer que não pode haver reeleição. O PTB recorreu ao Supremo para dizer que não pode haver reeleição. E o Supremo ensaiou ir para o outro caminho, mas acabou dizendo que não pode haver reeleição. Então, é de novo, a gente aqui como país perdendo tempo em cima de coisas que não são questões, porque já estão resolvidas de antemão, né? E é o que é principal, o que é mais fundamental, o que pode, de fato, mexer com a vida de todos nós, fica para trás. Porque, olha, eu vou dizer a verdade, para mim, pessoalmente, tanto faz um quanto o outro, desde que as coisas andem no Congresso. Não é o que tem acontecido, né? Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Mariana, bom dia, Brasil. Olha, foi uma vitória da sensatez, digamos assim, né? O resultado do julgamento desse caso no Supremo Tribunal Federal. E ficou tudo muito bem marcado. Tem ali uma bancada que é suscetível, digamos assim, a interesses mais políticos e uma outra bancada mais rigorosa do ponto de vista da preservação, né? Da proteção, da guarda do texto constitucional, que foi isso que prevaleceu, e felizmente, né? Felizmente prevaleceu, porque como a gente vem discutindo aqui, isso era de um absurdo atroz, né? O texto da Constituição é claríssimo, proibia a reeleição, e ainda assim houve metade dos ministros, né? Enfim, a decisão final foi, como o Thaís explicou, foi em decorrência do voto de Minerva do presidente do Supremo, mas estava ali empatado, quer dizer, metade dos ministros ali, considerando mesmo, quase metade, considerando mesmo a hipótese. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que a proibição, ou a insinuar que a proibição era inconstitucional. Inconstitucional face o quê? A Constituição de outro país? Porque constitucional é o que consta na Constituição, né? É o que reza na Constituição. E isso exatamente era o que a Constituição proibia, né? O fim da aventura dessa dupla, uma dupla que só pensou naquilo, paralisou a pauta no Congresso Nacional, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, meio que condicionando o andamento dos trabalhos e as votações à garantia de que eles pudessem se candidatar à reeleição. Eles não tinham voto para mudar a Constituição, e aí o que é que fizeram? Eles acabaram se aproveitando de uma ação movida pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que era contra eles, né? Mas eles se aproveitaram disso aí para tentar, de alguma maneira, viabilizar pelo tapetão, né? essa condição de candidatos novamente à reeleição na Câmara e no Senado, né? O fato é que acabaram por perder. Fizeram de tudo, né? Pintaram e bordaram, fizeram o diabo para conseguir isso, né?
plantaram em alguns dos principais veículos de comunicação que endossaram essa ideia, né? Chegaram a dizer que já havia 7 votos favoráveis de ministros do Supremo favoráveis à tese da reeleição. Era tudo mentira. Era exatamente uma armação para criar um clima, né? Para criar um ambiente, digamos assim, que favorecesse ou que deixasse os ministros do Supremo mais, como é que eu diria, mais confortáveis para votar dessa maneira. Mas, felizmente, prevaleceu o bom senso e ainda bem. Cláudio Humberto, prevaleceu o bom senso, muito bom dia. Prevaleceu a língua portuguesa. A língua portuguesa que dizia claramente na Constituição vedada. Vedada é igual a garrafinha térmica que as pessoas levam para carregar água, café para todo lugar. Tá vedado, senão esparrama para todo lado. Foi uma vitória da Constituição brasileira. Foi uma vitória do bom senso, como disse o Cláudio Humberto, mas 5 ministros estão precisando de aula, de reforço, de interpretação de texto. E aí eu me pergunto, se todos os brasileiros e os jornalistas que acompanham a notícia, principalmente aí em Brasília, se todos estavam claramente compreendendo o que diz o texto da Constituição, se todos sabiam a que decisão levaria o bom senso, por que esses 5 ministros resolveram fazer esse malabarismo todo? Bom, aqui no Consultor Jurídico, um artigo de ontem, dia 6 de dezembro, diz o seguinte: a votação no STF poderia abrir as portas para a reeleição nos tribunais do Brasil. Então, se o STF permitisse a recondução dos presidentes de Câmara e Senado, essa regra, por analogia, praticamente certo que se estenderia ao judiciário. Então, fica aí uma dica, porque a outra, e aí uma dica mostrando que o corporativismo, que mostra que os juízes pensam nos desembargadores, os ministros pensam nos desembargadores, que pensam nos juízes, isso explicaria, porque não entra na minha cabeça que essas pessoas com notável saber jurídico consigam compreender tão pouco e interpretar tão pouco um texto. Então, a lei orgânica da magistratura, assim como na Câmara e no Senado, diz que os presidentes dos tribunais devem cumprir mandato de 2 anos sem direito à reeleição. O que aconteceria se passasse no STF? Passaria também para os outros tribunais. Então, tinha muito mais gente de olho nessa decisão do STF do que somente Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Pedro. Olha, eu quero chamar o Fernando Schiller aqui para nossa conversa, que está conosco na abertura do Jornal Gente, tem se debruçado sobre esse tema nos seus comentários aí ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Depois do Schiller, eu vou falar um pouco sobre o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que acho que é outra coisa a ser comemorada. Você veja só, num fim de semana nós tivemos a solução para um questionamento que foi feito à Suprema Corte, desnecessário, como disse a Thaís, porque a interpretação é literal aí do artigo 54, né, da Constituição Federal. Agora, num fim de semana, a gente teve a publicação dos votos, não foi necessária aquela sessão extensa, aqueles votos intermináveis, né, que nós acompanhamos para a discussão desse tipo de matéria que gera mais atenção da opinião pública. Mas vou falar na sequência sobre as vantagens do plenário virtual do Supremo. Para você que não sabe como é que funciona, vou explicar para você em detalhes. Mas a gente quer ouvir o Fernando Schiller sobre a repercussão política dessa que é a principal notícia da semana, né, Schiller? Decisão aí durante o fim de semana. Os ministros do Supremo disseram: não pode ter reeleição para a presidência da Câmara e do Senado Federal. Schiller, bom dia para você. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, os colegas, os ouvintes? Olha, raras vezes eu vi uma mudança de clima tão rápida, questão aí de 3 dias no Supremo Tribunal Federal. E vamos ser claros, foi pressão, houve pressão da sociedade, pressão de redes sociais. Eu diria até, vamos lá, pressão do bom senso, que pese bom senso, cada um pode ter a sua compreensão, né? Mas se a gente observar, eu escrevi um artigo sobre isso na quinta-feira da semana passada. Quer dizer, o clima era completamente diferente. Você via nas redações, jornais, comentários, era um assunto quase que normalizado, que as pessoas davam como quase certa a decisão do Supremo, que era realmente... Eu li artigos, eu li colunas dizendo, olha,
há um problema ali de condução, porque Maia e Alcolumbre cumpriu um papel institucional importante, não é, de check and balances do país. Existe, enfim, havia toda havia como se uma discussão de que o Supremo pudesse participar do raciocínio político do país. Não é? O que é participar do raciocínio político? Considerar se era apropriado ou não a permanência do Rodrigo Maia. Não é? Eu vejo a matéria dizendo, olha, Arthur Lira, do PT, que é um possível candidato à sucessão Rodrigo Maia, tem seus desafetos dentro do Supremo, tem ministros que não gostam do deputado Arthur Lira. Então, é como se nós, no país, achássemos normal que ministros do Supremo Tribunal fizessem análise política, dizendo, olha, é melhor Rodrigo Maia, é melhor Alcolumbre, funcionou bem nos últimos 2 anos, alguns potenciais candidatos da oposição ou do governo, a oposição, no caso, a Rodrigo Maia e Alcolumbre, não são os mais apropriados, que isso é uma loucura, né? Isso é uma completa loucura. O Supremo Tribunal Federal não é uma instituição que deva fazer juízos políticos, né? Então, outro ponto que chocava nessa decisão é que a gente comentou aqui no jornal Gente na sexta-feira, né? Alguns artigos da Constituição você tem espaço para interpretações, não são perfeitamente claros, né? Enfim, mas esse não era, porque houve 2 decisões. Houve a decisão tomada em 88 na Constituição e depois a emenda constitucional de 2006 que referendou isso, né? Então a mim surpreendeu muito como o voto do ministro Gilmar Mendes, né, dizendo que, associando esse instrumento da não reeleição ao regime autoritário, a um resto, um resquício do autoritarismo, algo nessa linha. Não é, né? Na verdade, houve uma emenda à Constituição em pleno regime democrático em 2006 que referendou essa posição. Na verdade, o texto constitucional ele sempre favoreceu o princípio da alternância, a ideia de que 2 anos é bom, não é bom que a mesa da Câmara, a mesa do Senado se perpetue, até porque tem instrumentos, né, para galvanizar apoios dentro da Câmara e do Senado, né? Distribuição de posições em comissões, a pauta, a agenda, ou seja, que projeto que entra, que projeto que não entra. Então, quer dizer, tudo isso dá ao presidente do Senado e da Câmara muito poder sobre seus pares, né? Então, se você consagra o princípio da reeleição, imagina que pudesse ser várias reeleições seguidas, nós poderíamos ter dinastias. A analogia, às vezes, que eu faço é com as entidades empresariais, os sindicatos empresariais, sindicatos laborais também, né? Você tem em Fiesp, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria, em muitos casos, em muitos períodos, mandatos que vão a 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque quem preside a entidade comanda a máquina, comanda a distribuição, né, de poder, de regalias, etc., de pautas, de projetos, e aí captura apoio. Então não pode acontecer isso. Me impressionou nesse caso o voto do ministro Cássio Nunes Marques. Eu acho que na sua primeira grande votação, na minha visão aqui, democraticamente, pode ser contestado, acho que entrou muito mal. O seu argumento é muito ruim. O argumento que ele usou é o seguinte: olha, se tem para presidente a reeleição, para governador, para prefeito, por que não tem para a mesa da Câmara e do Senado? Parece que o ministro Cássio Nunes Marques esqueceu só um ponto, né? Houve uma PEC. Quando foi definida a reeleição para os executivos, teve uma emenda à Constituição. Pode ser contra ou a favor. Eu não simpatizo com reeleição, mas foi votado pelo Congresso Nacional. Nesse caso era um gol de mão do Maradona, que o Supremo ia fazer. E o que também surpreendeu a mim, surpreendeu não, mas vamos lá, é um ponto a destacar, é a dureza dos votos da ministra Carmen Lúcia, da ministra Rosa Weber e do ministro Luiz Fux, né? O ministro Barroso fez um voto mais matizado, né? Mas a ministra Rosa Weber, ela foi muito clara. Não se pode tomar uma decisão, né, na hermenêutica constitucional, né, digamos assim, que contraria frontalmente o texto. Quer dizer, na verdade disseram o óbvio, né? Mas vamos lá. Então, eu me lembro muito, quer dizer, o juiz Lênio Streck, é um conterrâneo, um dos grandes juristas brasileiros, que ele diz o seguinte, quer dizer, hoje no Brasil, ser revolucionário é cumprir a Constituição, né? Eu acho que foi o que aconteceu. Agora, ressaltar, foi pressão da sociedade e redes sociais, porque há 5 dias atrás o clima no país era completamente diferente. Esse é o cientista político Fernando Schiller, que participa conosco aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado, hein, Schiller? Bom dia para você aí, bom trabalho. Boa
semana. Grande abraço. E olha, o nosso produtor Caio Pucci aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes mandou aí, claro, desde o início da manhã, mensagem para alguns congressistas, né, que vocês vão ouvir ao longo aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, para falar sobre a repercussão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, né? O deputado Roberto Jefferson, né, do PTB, o partido que motivou essa discussão no Supremo Tribunal Federal, mandou essa mensagem aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes sobre a decisão do Supremo de barrar a reeleição para a presidência da Câmara e do Senado Federal. Meu bom dia aos ouvintes e às ouvintes da Rádio Bandeirantes. A vitória ontem de 6-5 que o PTB obteve no Supremo Tribunal Federal, derrotando as veleidades, derrotando a vaidade, derrotando uma pretensão antipopular do presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de tentarem, contra a Constituição, se reeleger novamente para o próximo biênio, foi uma vitória inspirada por Deus. Deus no comando, Deus nos deu força, nos mostrou o caminho e permitiu que nós conquistássemos esse troféu que é do povo brasileiro. Tá aí, deputado Roberto Jefferson, né? Voz marcante, característica, reconhecida aí por todos que estão acompanhando a Rádio Bandeirantes.